Boa noite. O Jornal Hit News desta sexta-feira, 1º de agosto de 2008, está começando. E aqui estão as principais notícias desta edição. Polícia de Goiânia captura o brasileiro que assassinou e esquartejou a jovem inglesa. Cientistas suspeitos de causar ataques com antrax nos Estados Unidos é encontrado morto. Ativistas anti-guerra desconfiam do discurso de George Bush de tirar tropas do Iraque ainda este ano. China reforça a segurança a uma semana da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Presidente da FIFA garante que as Copas do Mundo de 2010 e 2014 serão disputadas na África do Sul e no Brasil. Polícia brasileira prende o homem que confessou ter assassinado e esquartejado uma garota inglesa de 17 anos que teve parte de seu corpo encontrado numa mala. Mohamed Ali Carvalho dos Santos confessou ter matado no sábado passado Cara Mary Burg, uma garota inglesa de 17 anos com quem ele vivia há 3 meses em Goiânia. Após ser preso pela polícia, o assassino contou ter matado a garota porque ela ameaçou contar à sua família que ele era traficante de drogas. Santos abandonou a mala com o corpo decapitado à beira de um rio no domingo e contou com a ajuda de um amigo, já identificado pela polícia e que ainda está foragido. A mãe de Cara reconheceu o corpo da filha através de fotos distribuídas pela Interpol e os policiais encontraram mais fotos do corpo mutilado da menina no próprio telefone celular do assassino. O capitão Cláudio de Oliveira Silva disse que o rapaz confessou o crime. Ele confessou a autoria do crime com requintes de crueldade. O delegado Carlos Raimundo Batista disse ter informação que Santos era viciado em drogas e seria feita uma busca em sua residência para recolher evidências do crime. Nós temos conhecimento aqui por informações que ele realmente usava droga no próprio apartamento, né? E então, nessa perícia que nós vamos fazer no apartamento, naturalmente, se existir alguma droga, vai ser encontrada e também alguns vestígios sobre o crime. Embora tenha negado ter envolvimento amoroso com a vítima, a polícia acha que o motivo do crime foi passional. Ele teria sentido ciúmes da garota, que saiu da sua casa e mudou para outro lugar por não suportar as agressões. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu Davidson da Silva Lira, um dos suspeitos pela morte do soldado da Polícia Militar Alexandre Sérgio de Oliveira Sobrinho, morto na madrugada desta quinta-feira, após ser arrastado pelas ruas da região central de Diadema, na Grande São Paulo, por um carro. Ele foi agarrado pela farda por um dos ocupantes do veículo. Outros 3 suspeitos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça e estão sendo procurados. De acordo com a PM, Sobrinho fazia abordagens a veículos quando tentou parar um Gol. O soldado se aproximou do carro e foi agarrado pela farda por um dos ocupantes do veículo. Ele foi arrastado por cerca de 500 metros quando foi deixado no asfalto. O carro fugiu. O PM foi levado a pronto-socorro, onde morreu. O Gol foi abandonado em Diadema. Desabamento de dormitório deixa 16 estudantes mortas na Turquia e outras 27 pessoas feridas, sendo 2 em estado grave. O desabamento teria acontecido após a explosão de um cilindro de gás. A tragédia aconteceu na manhã de hoje em um internato feminino na província de Konya, a cerca de 340 quilômetros ao sul de Ankara. O dormitório era utilizado por alunas de 8 a 16 anos de idade que faziam um curso sobre estudos islâmicos. Segundo as autoridades, ainda deve haver entre 10 e 15 estudantes sob os escombros. As imagens de uma televisão local mostraram garotas feridas sendo levadas de micro-ônibus até um hospital perto da cidade. Equipes de resgate médico estavam no local e conseguiram tirar uma das 3 garotas com quem estabeleceram contato sob os escombros. Durante todo o dia de hoje, dezenas de homens escavavam os escombros usando enxadas.
A agência de notícias estatal Anatolian informou que a escola pertencia a uma fundação religiosa. A mídia turca disse, no entanto, que a escola provavelmente era ilegal, porque os cursos sobre o Corão, sem controle do Estado, são proibidos na Turquia. Uma estudante que sofreu ferimentos leves disse aos repórteres que antes da explosão, ela escutou um dos professores dizendo que uma mangueira de gás não estava presa no lugar certo na cozinha. E a polícia está à procura de um bando de 7 ladrões que distraíram uma mulher no mall de Wellington, roubaram sua carteira e gastaram $900 no Office Depot e Office Max com o seu cartão de crédito. A vítima estava dentro de uma loja quando foi abordada por um dos ladrões, que lhe perguntou algo sobre uma peça de roupa. Enquanto isso, outro ladrão conseguiu abrir a bolsa da mulher e pegar a carteira. Toda a cena do crime foi flagrada por uma câmera de vigilância e não levou mais de 3 minutos. Portanto, aí fica o alerta: não descuide de sua bolsa ou carteira em momento algum, principalmente quando tiver estranhos à sua volta. Cientista americano suspeito no caso de ataques com antrax em 2002 é encontrado morto, tendo aparentemente cometido suicídio. O cientista do governo dos Estados Unidos, Bruce Ivins, de 62 anos de idade, foi encontrado morto nesta quinta-feira depois de uma overdose de analgésicos. A morte de Ivins se deu pouco antes dele ser acusado dos ataques com antrax em 2001 pela justiça americana. Ivins ficou sabendo recentemente do processo iminente. No final de 2001, ele havia sido designado pelo FBI para investigar uma série de eventos com antrax que ocorreram quando os Estados Unidos ainda estavam em alerta depois dos ataques de 11 de setembro. Ao menos 5 pessoas morreram, inclusive 2 funcionários dos Correios em Washington, com a série de ataques em outubro daquele ano. Cartas contendo o componente biológico foram enviadas à imprensa e até ao Congresso americano, causando pânico no país. Além das 5 mortes, outras 20 pessoas ficaram doentes. As medidas de segurança tomadas depois do envio das cartas com o antrax prejudicaram o sistema de correios em todo o país e fecharam temporariamente um prédio do Senado dos Estados Unidos. Durante a investigação, Ivins passou de ajudante a suspeito. O cientista havia trabalhado durante 18 anos para o laboratório de pesquisas Fort Detrick, em Maryland, sede do programa de pesquisas de armas biológicas de defesa do governo americano. A identidade do responsável pelos ataques continua desconhecida. O Departamento de Justiça americana não quis comentar o suicídio do cientista. Ernest Blanco, este senhor da foto, quase morreu e perdeu um colega em 2001 por causa do ataque com antrax, quando ele trabalhava no setor de correspondência de uma publicação de Boca Raton. Agora ele se sente aliviado com o suicídio de Bruce Ivins. Já a prefeita de Boca Raton, Susan Welchel, diz que a cidade, um dos locais onde aconteceram os ataques com o antrax, estava acompanhando as investigações de perto e ela lamenta que o suicídio do cientista provavelmente fará com que nunca se saiba os motivos daqueles ataques horrorosos. Forças de segurança do Hamas prenderam hoje de manhã altos assessores do Fatah, facção do presidente palestino Mahmoud Abbas, aumentando a tensão entre os dois grupos rivais. A prisão de Ibrahim Narra e Zacaria Aga pelos membros do Hamas promete azedar ainda mais o clima entre esta milícia islâmica e a Fatah, grupo palestino que controla a Cisjordânia e é apoiado pelos Estados Unidos e outras potências ocidentais. Os 2 detidos foram apontados pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para supervisionar a faixa de Gaza, depois que a milícia islâmica Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza há 1 ano. A mulher de um dos detidos contou que os milicianos chegaram à sua casa de manhã e levaram seu marido sem perguntar nada. O dirigente da Fatah, Abdallah Abdallah, condenou as prisões em Gaza e considerou um precedente perigoso que pode levar a um conflito. O Hamas, apoiado pela Síria e pelo Irã, acusou a Fatah, que negou a autoria dos atentados.
Ontem, as forças leais a Abbas prenderam 15 ativistas do Hamas na cidade de Nablus e 17 partidários do Hizb ut-Tahrir, grupo islâmico cujo objetivo é estabelecer um Estado muçulmano pan-nacional que incluiria os territórios palestinos e Israel. E o presidente Bush anuncia que pode reduzir o número de soldados no Iraque se as condições continuarem a melhorar. Mas ativistas anti-guerra estão céticos em relação a essa possibilidade. A possibilidade de reduzir o total de tropas americanas no Iraque, ainda este ano, foi levantada ontem pelo presidente George Bush durante o anúncio em Washington de que a situação está alcançando um grau de durabilidade nunca visto antes, com 3 meses consecutivos de redução de baixas. Bush destacou as notícias encorajadoras vindas do Iraque, mas disse que o general David Petraeus e o embaixador Ryan Crocker alertaram que os progressos ainda podem ser revertidos. A partir de hoje, aliás, o tempo de cada soldado americano no Iraque foi reduzido de 15 para 12 meses, por causa do relatório que apontou o mês de julho como o menor número de soldados mortos. Apenas 5 soldados morreram em julho de 2008, em comparação aos 66 mortos em 2007. Michael O'Halloran, da Brookings Institution, concorda com Bush, mas se apoia em outras fontes de informação, porque, segundo ele, o presidente já enganou a população no passado em relação à guerra do Iraque. O analista confirmou que o número de violência contra soldados americanos foi reduzido em mais de 80%, conforme ele verificou com várias fontes, e não porque Bush disse que isso é verdadeiro. Mas a violência no Iraque continua em alta, com a adesão de mulheres ao time de suicidas, matando pessoas em várias cidades. O'Halloran admite a redução da violência no Iraque e acredita isso ao fato das forças iraquianas do primeiro-ministro Nouri al-Maliki terem liderado as operações de segurança. Também contribuiu para a diminuição da violência a decisão dos líderes tribais sunitas de se voltarem contra o Al-Qaeda e o cessar-fogo imposto pelo clérigo xiita Muqtada al-Sadri e seu exército Mahdi. O jornal Hit News faz um rápido intervalo e volta já já. Continue conosco.